e fala também sobre Paquetá, que abriu mão de bastante dinheiro para jogar no Flamengo. Fala também sobre a péssima fase do Flamengo, a pior em 24 anos. Falo também sobre Marcos Leonardo, que não vai mais jogar no Atlético de Madrid. Trago as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Grande semana para todos. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te contar agora quanto cada árbitro de futebol ganha no Brasil. Dá para lembrar que recentemente a CBF anunciou a profissionalização de um grupo de 72 árbitros. Por árbitros entendam os caras do apito, além de auxiliares e pessoal do VAR. A partir de agora eles vão ter um salário fixo, mais bônus por desempenho e uma grana por partida apitada. O salário fixo mensal parte de 13 mil, embora árbitros FIFA partam de um princípio de um valor mínimo de 30 mil reais. Eles ainda têm um valor em bônus por cada partida apitada. Dessa maneira, se um árbitro apitar 4 jogos e ele for árbitro FIFA, ele vai levar para casa cerca de 60 mil reais por mês. Salário bastante interessante, certo? Só para completar, lembrar que cada jogo apitado por um árbitro FIFA lhe rende R$ 7.600. Já os árbitros CBF ficam com R$ 5.500. O que você pensa sobre os valores? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Carlo Ancelotti foi perguntado nessa segunda-feira em evento da CBF sobre a lista final para a Copa do Mundo. Você sabe, né? O Brasil faz só mais 2 amistosos contra a França em Boston e também contra a Croácia em Orlando. Essas partidas vão ser realizadas no mês de março. A partir daí, foco total para a Copa do Mundo e a lista final vai ser anunciada. O Ancelotti foi perguntado: como é que tá essa convocação? Você já sabe todos os jogadores que você vai levar para a Copa do Mundo? E a resposta do italiano foi, abre aspas, a lista não está fechada. Estamos perto da lista final. Há algumas posições que não estão definidas 100%. Vale a lembrança de que nessa mesma entrevista o Ancelotti festejou a quantidade em excesso de jogadores que o Brasil tem. E embora a gente tenha a impressão de que faltam bons atletas, na comparação com várias outras seleções, dá para dizer que o Brasil tem jogadores em abundância, em especial para algumas posições como, por exemplo, zagueiros e atacantes de lado de campo. Função do centroavante é um pouco mais carente, função dos laterais também. Mas dá para dizer que o Brasil, perto de outras seleções, está bem servido. Só para completar, registrar que o Brasil está no grupo C da Copa do Mundo com os adversários Marrocos, Escócia e Haiti. A estreia acontece no dia 13 de junho contra os marroquinos. Bora falar sobre Marcos Leonardo, que não vai mais defender o Atlético de Madrid. Cheguei a contar para vocês no fim de semana sobre os avanços nas tratativas entre Marcos Leonardo, Atlético de Madrid e Al Hilal. Entre o jogador e o clube espanhol estava tudo fechado, faltava o acordo com o Al Hilal. Mas o negócio acabou caindo a partir do momento em que o Al Hilal não conseguiu contratar Karim Benzema. Benzema está em litígio com o Al Ittihad, chegaram a oferecer para o francês que ele ficasse sem salário, ia ganhar apenas direitos de imagem. O Benzema obviamente não aceitou e está pedindo para ir embora. Ele chegou a ser cotado como reforço do Lyon, não aconteceu, janela na França está acabando nas próximas horas. E aí também surgiu a possibilidade dele se mudar para o Al Hilal, e foi nesse contexto que o time, que é líder do campeonato saudita, cogitou emprestar o Marcos Leonardo. Seria um empréstimo com opção de compra de 40 milhões de euros ou 248 milhões de reais. Como esse fundo público da Arábia Saudita vetou a transferência ou não aprovou em tempo a transferência do Benzema do Al Ittihad para o Al Hilal, o negócio do Marcos Leonardo caiu e ele deve permanecer no time saudita, até porque é, nesse momento, o artilheiro. Tem mais gols do que todos os outros jogadores da equipe. Darwin Núñez, contratado do Liverpool a custo de ouro, por exemplo, tem menos gols do que o atacante brasileiro revelado pelo Santos. Hora de falar sobre o Flamengo, que vive a pior fase em bastante tempo. Nesse domingo, derrota na decisão da Supercopa do Brasil para o Corinthians, terceira derrota seguida na temporada. O Flamengo não perdia 3 vezes seguidas desde 2022, no mês de junho, quando foi derrotado pelo Fortaleza, pelo Bragantino e pelo Internacional. Inclusive, essa sequência foi responsável pela demissão de Paulo Souza. Nesse momento, não dá para imaginar a queda do Felipe Luiz, até por conta da sequência de títulos da temporada passada. Mas a derrota para o Fluminense no Carioca, para o São Paulo no Campeonato Brasileiro e para o Corinthians na Supercopa do Brasil já começam a incomodar. Por exemplo, um ex-presidente da raça rubro-negra, o Anderson Macula, já chegou a dizer o seguinte, abre aspas, eles vão ter que ser cobrados. Um time caro desse jeito e é só no terror que funciona.
Só para vocês entenderem o clima que deve esperar pelos jogadores do Fla nos próximos dias. Importante registrar que o Flamengo tem seu pior início de temporada em 24 anos. São 7 partidas com uma vitória, 1 empate e 5 derrotas, 19% dos pontos conquistados. Bem verdade que os 3 primeiros jogos foram com a equipe sub-20, mas a entrada do time principal não garantiu melhores resultados. E a última vez que teve um início de temporada tão ruim foi em 2002, 24 anos atrás. Na oportunidade, as 7 primeiras partidas não tiveram vitórias, foram 2 empates e 5 derrotas. A saideira sobre o Fla, apesar de tudo isso, a tendência é que o Flamengo consiga a classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca, escapando do quadrangular do rebaixamento. Para isso, o Flamengo precisa vencer o Sampaio Corrêa e torcer para que o Nova Iguaçu perca da Portuguesa ou no máximo empate. O jogo acontece na casa da Portuguesa. E Paquetá, que admitiu ter aberto mão de bastante dinheiro para fechar negócio com o Flamengo. Nessa segunda-feira, dia seguinte à derrota para o Corinthians na Supercopa do Brasil, o jogador foi apresentado e contou uma série de bastidores importantes. O primeiro deles foi o Paquetá quem destravou as negociações entre Flamengo e West Ham. O Flamengo havia oferecido como última proposta 41.250 mil euros. O West Ham bateu o pé e disse que só o negociaria por 42 milhões de euros. E essa diferença de 750 mil euros, ou 4 milhões e 600 mil reais, serão descontadas do Paquetá. O Flamengo vai arcar com os 42 milhões de euros, mas combinou com o Paquetá que vai tirar esses 4 milhões e 600 mil das luvas, que seriam diluídas ao longo do contrato entre Rubro Negro e Paquetá, contrato de 5 temporadas. Tem mais. Para acelerar o processo e poder participar do jogo contra o Corinthians neste domingo no Mané Garrincha, o Paquetá aceitou abrir mão do seu salário no West Ham no mês de janeiro. E foi ele também quem bancou o jatinho particular que o trouxe, além da sua família, diretamente da Inglaterra. Diante de todo esse pacote, o acordo acabou sendo fechado, mas com uma má notícia para o torcedor rubro-negro, não houve a conquista do título e o Paquetá ainda desperdiçou uma chance incrível. No finalzinho da partida, o Corinthians vencia por 1-0, Paquetá mata na coxa e chuta por cima do gol, impedindo ou não permitindo que o Flamengo fosse buscar o empate. Só para completar sobre o rubro-negro, registrar que durante a entrevista coletiva, que contou com as presenças de José Boto e Bap, o diretor de futebol do Fla, afirmou que vai buscar, num futuro não tão distante, a contratação de Vini Júnior. Curioso saber isso, o próprio Bap se assustou, parece ter sido em tom de brincadeira, mas o Boto lembrou que o contrato do Vinícius Júnior está acabando, o vínculo se encerra em 2027, e o Flamengo, ao que tudo indica, segundo o Boto, vai esperar pelo fim do contrato para tentar um pré-contrato com o atacante. Fala, minha família, mais um giro de notícias aí do maior clube do Brasil. A gente fala do Flamengo, então se você gosta desse conteúdo, peço você humildemente para deixar o like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações para você sempre ficar atento e atenado e atualizado sobre tudo que está sendo falado aqui no dia a dia do Mengão, combinado? Vai ficar um link aí no comentário fixado, tá? E o QR Code também fica na tela para você apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code ou clicar no link que você vai ser direcionado para a camisa do Mengão lá na plataforma do Mercado Livre. Você pode estar comprando o que você desejar lá, combinado? Assim você vai estar apoiando o nosso canal e nos ajudando aí a estar trazendo vídeos diários para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!